Amados irmãos, a paz do Senhor, noite dessa terça-feira, 19 de junho, eu trazer mais uma palavra para abençoar a vida dos nossos irmãos. Dessa vez aqui em segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2. O leitor do capítulo 2 não é tão grande assim, para que a gente possa ter uma ideia. O título é: A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se no dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora existe até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor disparará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de verdade para se salvar. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé na verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou, em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa obra, palavra e obra. Esse texto vem nos falar, um dos muitos textos, não só do Novo Testamento, aqui nós estamos no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, alguns textos também há, que falam sobre a segunda vinda de Cristo. Só para fazer um preâmbulo rapidamente, né? Houve a primeira vinda de Cristo, ele nasceu, ele viveu, ele pregou, ele ensinou, fez seus discípulos, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos seus discípulos durante 40 dias e, como promessa sua, depois, no 50º dia, no dia de Pentecoste, enviou o Espírito Santo para estar sobre a igreja, e aí começou a igreja. Mas, quando Cristo esteve aqui, ele prometeu, os evangelistas falaram isso, o apóstolo São Paulo nos fala em diversas de suas cartas. Em outras cartas que não foram escritas por Paulo também o assunto é escrito, e especialmente o Apocalipse de João nos mostra vários textos que falam sobre a vinda do Senhor Jesus. Lógico que criaram-se várias interpretações. A Igreja Metodista Pentecostal, como o maior ramo, ou melhor dizer, não, nós o maior ramo, não entendo bem, como a maior parte, isso que eu queria dizer, do ramo pentecostal, crê na parte escatológica em pré-tribulacionismo e pré-milenismo. Eu não quero ficar entrando em detalhes, talvez o irmão não consiga entender bem, mas basicamente é que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação.
Jesus volta e rebata a sua igreja. Quando a igreja daqui é tirada, e nós vamos falar no versículo 7 e 8 sobre isto, e o Espírito Santo, que hoje está sobre a igreja, também sai desta terra da forma como ele age hoje, como sendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, então o anticristo vai operar. Durante 7 anos, a chamada Grande Tribulação, cremos que na metade dessa tribulação, 3 anos e meio será de paz, de gozo, de muita coisa boa para a humanidade. Por isso eles vão ouvir a voz do anticristo, aceitá-lo como líder mundial, mas depois, quando ele tenta colocar o seu trono, e aqui o texto vai dizer, né, sobre o trono de Deus, sobre o trono do templo de Jerusalém, sobre o templo de Jerusalém, que será reerguido. Então, os judeus vão se recusar, Deus vai mandar as suas pragas, está tudo isso escrito lá no Apocalipse. Então haverá aquele momento, depois vem a Batalha do Armagedon, e por final um reino milenial de Cristo. Ao final do reino milenial de Cristo, o juízo do trono branco e a eternidade. É assim que cremos. E é assim que pensamos que os ensinamentos bíblicos estão. Agora vamos conversar uma outra coisa sobre isto. Como a igreja primitiva reagia a essa volta de Cristo? Ela vivia como se Cristo fosse voltar muito breve. E, se formos estudarmos a história da igreja, assim foi. Tinha alguns momentos da história da igreja que a igreja se apostatou, se desviou dos caminhos do Senhor, mas a maioria das vezes a igreja aguarda a volta de Jesus o mais breve possível. Ela só não pode ignorar os sinais que acontecerão antes da volta de Jesus. Existe um dia marcado, pastor? Não. Ele diz que nem o filho, enquanto estava aqui na terra, sabia a hora que ele voltaria. Somente o pai. E não há ninguém que possa marcar. Algumas seitas já marcaram a volta de Jesus não sei quantas vezes e ela não se concretizou. Não se concretizou e nunca será concretizar desta maneira. Meu pai tinha um conhecido de uma outra denominação e por volta dos anos 80 houve uma questão chamada alinhamento dos planetas. E ele disse ao meu pai, olha, Jesus vai voltar então, tal época, por causa do alinhamento dos planetas. Meu pai disse, nem ele sabe ainda a hora. Então não há como nenhum homem, nenhum ser humano, nenhuma seita, nenhum líder dizer Jesus vai voltar tal época. O que temos é os sinais. E aqui Paulo escreveu aos crentes em Tessalônica, porque houve uma dúvida ali. E se há dúvida ainda hoje, esses textos podem dirimir as nossas dúvidas e possamos entender o assunto. É lógico que esse aqui é um dos textos, temos que entrar no contexto de tudo para poder entender. Mas vamos ler aqui. O título é A Vinda de Cristo será precedida de manifestações do Anticristo. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Talvez alguém tenha enviado alguma correspondência, talvez até em nome de Paulo, talvez alguém tenha mandado algum recado para aquela igreja, dando a entender que Jesus ia voltar em determinado tempo marcado. E Paulo queria exatamente ensinar a eles que não era assim. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Senão a gente se assusta, meu amado irmão. De quando em vez acontecem fatos diferentes na vida do ser humano. Acontece. Você acha que quando houve a Primeira Guerra Mundial, lá por volta de 1914, muitos não acharam que Jesus estava voltando? E depois nós tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, você acha que também muitos não alardearam que Jesus estava voltando? Depois nós tivemos a Guerra Fria entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. A qualquer momento, um deles vai apertar um botão e vai vir uma bomba nuclear
e vai destruir metade da humanidade. Quantas pessoas não acharam ali, então, que Jesus estava voltando? Depois, na década de 60, o homem foi à Lua. Então, Jesus está voltando. E assim vai. Acontecimentos, guerras, rumor de guerra. Quando, da época das Torres Gêmeas, quantas pessoas não acharam ali que agora Jesus vai voltar agora? Caiu as Torres Gêmeas, Estados Unidos. Mas todas essas coisas que acontecem, como agora está acontecendo no mundo todo, a chamada Covid-19, são apenas sinais e a gente tem que entender isso. Vamos continuando o texto para ver. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso acontecerá no meio da tribulação, o anticristo se manifestará. E temos que entender, e o texto vai dizer isto, que o espírito do anticristo já opera no mundo. Quem vai ser o anticristo, pastor? Um blasfemo, um homem que vai falar contra Deus. Haverá, na época da grande tribulação, o Apocalipse nos relata isso, uma tríade do mal. O dragão, Satanás, uma das bestas, o anticristo, e outra besta, o falso profeta. Vai operar milagre, uma besta vai morrer, a outra besta vai ressuscitar, vai dar vida a uma estátua. Tudo está escrito lá no Apocalipse, meu irmão. E as pessoas se impressionarão com isto. Porque as pessoas se impressionam com essas coisas. Mas nós que somos verdadeiros cristãos, e ele vai elogiar a igreja de Tessalônica lá no final dizendo isso, precisamos checar com a palavra de Deus. Ele disse, não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo foi um missionário, ele passava nas igrejas, nos lugares, pregava para os judeus, depois pregava para os gentios. Quando pessoas se convertiam ali, colocava a igreja, depois ele colocava obreiros locais para pastorear aquela igreja. Às vezes ele ia na viagem até um determinado ponto, voltava, passava pelas igrejas que ele tinha constituído, voltava muito, a maioria das vezes, para sua base lá em Antioquia, ou outros lugares, e depois ele, mais adiante, ele fazia uma outra viagem, e comumente ele passava pelas cidades onde ele já havia estabelecido as igrejas e via como as coisas estavam. E de quando em quando, pela necessidade que ele sabia através de obreiros, ele escrevia cartas. Como escreveu uma carta para a igreja em Roma, como escreveu 2 cartas para a igreja em Corinto, como escreveu uma carta para a igreja na região da Galácia, como escreveu uma carta para a igreja em Éfeso, como escreveu uma carta para a igreja em Colossos, como escreveu uma carta para a igreja em Filipos, como escreveu 2 cartas para a igreja em Tessalônica. Era a necessidade da igreja. Mas ele disse, quando eu estiver aí convosco, eu vos ensinei sobre esse assunto. E aí ele vai falar sobre a questão que o detém. E agora, vós sabeis o que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. E eu vou comentar sobre isso. Somente é um que agora existe até que do meio seja tirado. E esse é o Espírito Santo de Deus. Eu disse no início da pregação. Quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, só a igreja o verá. Ou as pessoas que não são cristãos não verão. Não são remidos e lavados no sangue do Cordeiro. E o Espírito levará a igreja até o noivo Cristo. Haverá o tribunal de Cristo, o tribunal das obras, não é um tribunal para salvação ou perdição, mas é o tribunal para galardão. Está escrito bem claramente na Bíblia, as obras de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha e feno, e depois para as bodas do Cordeiro. E o Espírito Santo será tirado desta terra. Pastor, mas Deus não é onipresente, onisciente, onipresente? Sim. Certa vez perguntaram para um rapaz, não sei se foi um professor, não me lembro bem essa questão, mas perguntaram para ele, Deus não é onipresente? Sim. E perguntaram para ele, Deus não, então está no inferno também. Uma pergunta difícil, como responder isso? Deus no inferno? E aquele rapaz falou para aquela pessoa que o perguntou, Deus se manifesta presente no inferno através da sua ira.
por causa do pecado das pessoas. Porque Deus não criou o inferno para o homem, mas criou para o diabo e seus anjos, e o diabo tem levado muitos a irem para este lugar, infelizmente. Então, Deus é onipresente. Deus não vai estar aqui na Terra, não, mas ele não vai estar operando como está hoje. E ele diz claramente isso lá na frente. Primeiro é o seguinte, ele diz, o espírito do erro já opera. Eu quero comentar isso primeiro. O espírito do anticristo já está operando em nosso meio. Como assim, pastor? Eu vou dizer claramente para você, meu amado irmão. Você acha que essa corrupção que anda solta aqui, graçada no Brasil, não é o espírito do anticristo? É o meu primeiro? É eu em primeiro lugar? E o meu próximo que se dê mal na vida? É isso, é uma das coisas. A prostituição que está aí, você pega uma novela aí, essas coisas que passam na televisão, filmes e tal, prostituição absoluta. Agora querem liberar aborto, querem liberar uma série de coisas, eutanásia, casamento entre pessoas do mesmo sexo, que a Bíblia condena. Enfim, tudo isso está aí, meu amado irmão. O Espírito do Anticristo está operando nesta terra. Mas enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ele não se manifestará. Porque o Espírito Santo vai levar a igreja até o encontro de Cristo nos ares. E aí vem, sim, a grande tribulação, onde o anticristo se manifestará. Então será revelado, depois que o Espírito Santo sair daqui, né, sair dessa terra, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo engano de justiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam mentira. Se a gente contar do cristianismo para cá, da vinda de Cristo para cá, 2000 anos, 2000 e poucos anos, em que a palavra de Deus está sendo pregada para a humanidade. Está sendo pregada. Começou por Cristo, o próprio Cristo veio aqui, pregou, ensinou a sua palavra, veio para o que era o seu, vocês não receberam. Depois a igreja de Cristo, pais da igreja, e assim por diante, você vai ver a história da igreja toda, algum momento de apostasia, se desviando da palavra de Deus, mas reavivamentos houveram em todas as épocas, reforma protestante, avivamento wesleyano, avivamento pentecostal, da Rua Azusa para cá, tudo isso a palavra de Deus está sendo pregada, ensinada, as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, os grandes homens de Deus em todas as épocas levantados aí, e o povo não quer ouvir, não quer ouvir. Então, embora ele já fale que no versículo 8, serve a que o Senhor desfalar pela sopro da sua boca, entre esse período em que ele manifestará ao sopro da sua boca, será o momento da grande tribulação. Então o Nico se manifestará, como eu disse no início, haverá grande tribulação, vai fazer um acordo de paz, uma coisa maravilha, as pessoas vão estar aceitando aquele domínio, aquela coisa toda, tem a marca da besta, aquela coisa toda, e aí vem o momento em que ele quer se exaltar, ele quer colocar o seu trono como Deus nessa terra, e aí virá as pragas do Senhor até o final da Batalha do Armagedon, onde o Senhor vai destruir os exércitos argimentados contra Jerusalém. Satanás será preso por 1000 anos e o anticristo e o falso profeta serão lançados do lado de fogo e enxofre, sofrendo eternamente junto com todos aqueles que preferiram o espírito do erro. A palavra de Deus está sendo pregada, meu amado irmão. O Evangelho está sendo pregado. Aqui está a Bíblia Sagrada para nós. E as pessoas continuam, não, eu prefiro a história da carochinha. Eu prefiro acreditar no mundo dos espíritos, eu prefiro acreditar em reencarnação, eu prefiro acreditar em purgatório, eu prefiro acreditar em nirvana, eu prefiro acreditar em tantas coisas. Mas aqui está a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo é simples. Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma o homem
e brevemente ele voltará para arrebatar a sua igreja. É simples. Pastor, o que eu tenho que fazer? Aceitar a Cristo como Salvador. Só isso. E segui-lo. Ah, pastor, mas é difícil. Eu já tenho meus vícios, eu fumo, eu bebo, eu faço qualquer coisa. Mas, meu irmão, é Cristo que vai transformar a vida do homem. É Cristo que vai transformar a sua vida. Não é você que vai transformar a sua vida. A gente pode fazer vários esforços e às vezes até o homem consegue se libertar do cigarro, se libertar da bebida. Mas não adianta nada me libertar do cigarro, da bebida ou de outra coisa quaisquer e não aceitar o plano de salvação de Deus. Eu preciso aceitar a Jesus como Salvador e segui-lo, e pregar a sua palavra, ensinar o seu evangelho e aguardar a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos dizer o comentário que Paulo faz então sobre a igreja em Tessalônica. Ainda um último comentário sobre aqueles que não querem Jesus, diz, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Já acabei de falar aqui, você entendeu bem isso. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Já estudamos na escola dominical, a eleição não é o Deus marcou um para a salvação, o outro para a perdição, não. A igreja é eleita. Se você aceitou a Cristo, passou a fazer parte da igreja de Cristo, fica firme até o final, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você faz parte dessa eleição e dessa predestinação. A igreja está predestinada para a salvação. Para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele dá uma orientação. Estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. A palavra tradição dá uma ideia de uma coisa tradicional que... Mas, meu amado irmão, uma vez falaram assim para mim, eu falei para a pessoa, eu sou ortodoxo. Que isso? Não fala um negócio desse, meu querido, que isso? Porque pegaram a palavra ortodoxo e colocaram para outros lados. Ortodoxia é continuar naquilo que você aprendeu na palavra de Deus. É isto aqui. Eu não posso me demover por qualquer vento de doutrina que apareça. Já falei hoje e falo de novo, meu amado irmão. Já falei outras vezes e falo hoje, melhor dizendo. Já vi gente pregar contra jejum, outro prega contra, diz que jejum não é mais bíblico, outro prega que não precisa mais orar, orou uma vez, tem que parar de orar, que Deus já ouviu a tua oração. Outro, já teve gente que apareceu no G12 aí, falando para perdoar a Deus, eu tenho que perdoar a Deus por aquilo que Deus não me deu. Outro fala que não pode mais tomar ceia, que ceia está errado. Outro fala que dízimo está errado. Meu amado irmão, a Bíblia diz totalmente ao contrário. Eu tenho que ficar com a Bíblia Sagrada, esquece esse negócio. Porque sempre vai aparecer alguém ensinando alguma coisa que não está na palavra. Se apegue a este livro. Se apegue à palavra de Deus. É ela que te ensina o caminho. Não são essas outras questões que quebram a tradição. Precisamos ser rebeldes, aceitar coisas novas. Cuidado, meu amado irmão. Você pode perder a sua salvação se você não olhar para a palavra de Deus. Passarão o céu e a terra, mas a palavra do Senhor ela não passará de forma alguma. E aí ele diz então, irmãos, está firme, tá aí, ele diz, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Interessante. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai. Aí vem um e fala assim, Jesus não é Deus. Lê a Bíblia, meu amado irmão. Lê a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. É Ele que vai te consolar. Está difícil? Tá. O pastor não está dizendo que está fácil. São muitos problemas nos dias atuais. Além da Covid-19, existem outros problemas ao redor. Preocupações, dificuldades, lutas. Mas também existe um Deus que está ao nosso lado.
um Deus que está ouvindo a nossa oração, um Deus que está atento à tua dificuldade, ao teu problema, à tua luta, um Deus que não está longe lá no céu, mas um Deus que está pertinho de você, ao teu lado, te ajudando, te dando força para continuar esta caminhada. Porque brevemente, muito brevemente, ele vai voltar e nós vamos estar com ele para sempre. E vamos ser livres disso aqui. O anticristo vai operar, mas não com a igreja aqui na terra. A igreja será tirada antes disso. É isso que eu creio, é isso que eu prego para você. Eu vou orar por você, meu amado irmão, para que Deus te abençoe nesta noite. Obrigado, Pai eterno, por todas as bênçãos recebidas de tuas mãos. Oramos, Senhor Deus, pedindo a tua graça e a misericórdia sobre o teu povo, Pai. São momentos difíceis, sabemos disso. Mas são momentos também, Senhor Deus, em que nós te buscamos, recebemos de ti. Oh, Senhor Deus, brevemente estaremos contigo para sempre. É só aguardar, é só permanecer firme, é só não olhar para trás, não olhar para os problemas, mas olhar para o autor e consumador de nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ficar firmes e constantes, sempre abundantes na tua obra, Pai. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá a tua graça. Vai curando aqueles que precisam da cura divina, vai consolando aqueles que precisam de uma consolação diante de problemas difíceis, perdas, Senhor Deus. Ó Deus amado, vai dando força a cada um de nós, para que possamos ficar firmes até o dia final, em que vamos encontrar contigo. Muito obrigado por tudo, perdoa nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.